Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. E nesta aula de hoje nós estaremos estudando juntos a lição número 3, a aula número 3 do nosso curso básico de Escatologia Bíblica. Já quero desde o início agradecer a todos aqueles que viram a aula número 1, a aula número 2, que deixaram seu like no vídeo, que compartilharam, que deixaram seus comentários na descrição do vídeo. Aquelas pessoas também que clicaram nos links que levam à página Olhos no Céu, a página do Rafael Bittencourt. Enfim, são pessoas aí que eu sigo e que durante a semana eu vejo os vídeos deles para me antenar, para mim saber o que está acontecendo na geopolítica mundial, né, entre os países, o que os países estão aí, como estão se mexendo, e também a parte que afeta todo o globo terrestre quanto a eventos climáticos. Desculpa. Então, nesse vídeo de hoje, inclusive os vídeos passados, tanto o vídeo 1 como o vídeo 2, no vídeo 1 eu fiz um resumo, trouxe alguns slides aqui e falei sobre o que tinha acontecido naquela semana. No vídeo 2, para não ser tão demorado o vídeo, a aula, eu trouxe somente a lista do meu histórico do meu YouTube, quer dizer, os vídeos que eu vi e comentei, fiz algum comentário em cima desses vídeos. Mesmo assim, a aula ficou ainda bem grande, né? 1 hora de aula, e a minha intenção é diminuir esse tempo. Então, nessa aula de hoje, eu vou fazer ainda um pouco diferente, para ver se vai funcionar. Como eu já deixei os links, tanto na aula 1 como na aula 2, desses canais, então hoje eu vou fazer o quê? Na descrição desse vídeo vai ter os links novamente do canal do Anderson e do canal do Rafael Bittencourt. Então, se vocês estiverem interessados no que aconteceu durante a semana, então vocês acessem os canais deles, se inscrevam no canal deles, e ali vocês cliquem em vídeos e vai aparecer em ordem cronológica os vídeos que eles têm postado. Tá ok, pessoal? Essa semana, pelo que eu vi, não mudou muito o cenário do que está acontecendo, né? Eu posso destacar aqui sobre o que estão já planejando como meio de pagamento global. Estão desenvolvendo aí uma nova, como se fosse uma nova tatuagem, né? Algo para você tatuar na face da sua mão. E deram inclusive um exemplo que a Amazon, em alguma de suas lojas, já tem um totem, né? Onde você chega com a palma da sua mão, porque já está escaneada a palma da sua mão. Você só encosta ali no totem, o totem lê as digitais e já faz o pagamento, sem você precisar usar um cartão de crédito, sem você precisar aproximar o celular ou nenhum outro dispositivo, simplesmente a palma da sua mão. E as coisas realmente estão cada vez mais ficando facilitadas, né, para que usem a nós mesmos ou partes do nosso corpo para que nós possamos aí futuramente fazer essas transações financeiras. Então, tudo faz parte do nosso relógio escatológico. Nós sabemos que na Bíblia está escrito, e vamos estudar ainda nesse curso, que chegará o tempo que quem não tiver a marca da besta não poderá comprar nem vender. Né? Nós ainda vamos estudar a respeito disso, mas nós já estamos vendo o sistema, né, o sistema global, caminhando a passos largos para que isso aconteça. Então, uma das coisas que estão aí desenvolvendo rapidamente é esse sistema. Segunda coisa, a parte também de controle dos seres humanos através das vacinações. Eles estão querendo agora em todos
assim, na maioria dos países, implantar sistemas onde você vai no seu celular, ter esse sistema, e esse sistema vai ser, na verdade, um passaporte, dizendo se você pode ou não acessar ou entrar em determinado lugar, né? Então já estão começando a colocar na mente das pessoas que isso vai ser algo normal, né? Então está sendo também, as pessoas estão sendo preparadas para que quando chegar a época desse controle total, né, eles vão querer ter o controle total. E quando eu falo eles, né, a gente subentende que é uma elite, né, das pessoas mais ricas do mundo que tem aí o objetivo, né, de controlar a humanidade. Hoje em dia a palavra que estão usando para isso é o grande reset, a grande reinicialização. Então eles querem fazer uma reinicialização do mundo. E, enfim, esses fatos que estão ocorrendo, né? Se vocês quiserem mais informações, vocês acessem aí o canal dessas duas pessoas, que vocês vão ter informações detalhadas, que todos os dias eles postam vídeos sobre isso, tá, pessoal? Mas vamos nos atentar então à nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje, nós vamos falar aí, nós vamos continuar caminhando um pouco falando sobre ferramentas, na verdade, são ferramentas que nós estamos nos equipando para poder entender melhor as palavras escatológicas, né? Então eu sei que esse curso não é um curso fácil de ministrar e para quem está assistindo a aula também não é muito fácil de nós às vezes entendermos todas as coisas. Mas eu peço para vocês terem um pouco de paciência para a gente ir caminhando junto, caminhando devagar. E aí a gente está, como eu falei, se equipando, né? Nos equipando com algumas ferramentas para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus. Isso é importante, porque a gente vai ver que o livro de Apocalipse, o capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, Mateus 24, enfim, são todos textos que apontam para o fim dos dias, textos escatológicos, e que nós precisamos ter essas ferramentas para poder entender o que realmente Deus está querendo que nós aprendamos, nos mostrar. Ok, pessoal? Então, não fiquem impacientes comigo, né? Então, nós já vimos aí na primeira aula o que significa a palavra escatologia, que é o estudo do que vai acontecer nos últimos dias. Vimos a base, de onde vem essa base escatológica, que é da própria Bíblia e das profecias que estão na Bíblia. Nós vimos a aula passada aí sobre, vamos dizer assim, visões, né, ou linhas de pensamento que as pessoas utilizam para estudar a escatologia. Nós vimos aí que existe a escatologia, a visão consistente ou completa. Nós vimos sobre a visão idealista, sobre a visão individual, a visão realizada e a visão reinaugurada, né? Os 5 tipos de linhas de pensamento que as pessoas podem ter ao estudar escatologia. Se você não assistiu nem a aula 1 nem a aula 2, eu peço a você que aqui no canal do YouTube mesmo, né, no nosso canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316, que você encontre a aula 1 e a aula 2 do curso de Escatologia Bíblica e assista para entender esses assuntos, ok? Então, pessoal, eu quero, como sempre, estar orando com vocês para nós darmos início à nossa aula de hoje. Pedir sempre que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos dando discernimento e entendimento sobre a palavra, e Ele é o autor. Amém, queridos? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por mais essa semana que se passou, te agradecemos pelo teu cuidado magnífico, pelo teu cuidado maravilhoso para com nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos libertado, o Senhor tem nos protegido, Pai, e tem nos usado, Senhor. Que o Senhor continue conosco cada dia das nossas vidas, mostrando os teus caminhos, iluminando eles através da tua palavra, ó Deus, e que nós possamos sempre, Pai, seguir em frente, te obedecendo e fazendo a tua vontade, Senhor.
fica conosco nessa aula de hoje, nos ensina, Senhor, nos dá realmente discernimento daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e que tudo isso fique gravado em nossos corações, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Então, lição de hoje é a lição número 3, métodos de interpretação. Nós vamos dar uma olhada aí quais são os métodos que nós podemos usar para poder interpretar. Porque a Bíblia, não é simplesmente você pegar ela, abrir e ler e fim de papo. Não. Se nós quisermos realmente aprender o verdadeiro significado daquilo que Deus colocou na sua palavra para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir, nós temos que, além de ler, nós temos também que interpretar. Você se lembra quando você tinha as aulas de língua portuguesa, que de vez em quando os professores davam um texto, e ao final do texto a gente lia os textos e falava, agora vem a interpretação dos textos. Ou seja, é você entender aquilo que você leu, você tirar conclusões daquilo que você leu, você se ambientar no texto, saber quem é os principais personagens, saber sobre o que realmente que eles estão conversando, tudo isso aí é a interpretação. Então, nós também temos ferramentas que nos ajudam a interpretar de forma correta a palavra de Deus. E sem essas ferramentas, nós ficamos meio perdidos. E sempre falei, todas as religiões, ou a maioria das religiões que nós conhecemos, saíram da Bíblia, saíram da palavra de Deus. Às vezes, tem certas religiões que são até heréticas, mas no final elas vieram da palavra de Deus. Por quê? Justamente por causa que faltou uma interpretação correta daquilo que está escrito. Então a pessoa leu e interpretou da maneira que ela achou melhor, interpretou da maneira que ela quis. E aí surgiu um aprendizado, ela tirou daquilo ali um aprendizado e quis ensinar outras pessoas, passar para outras pessoas esse mesmo aprendizado. E às vezes as pessoas têm esse poder de persuasão, de poder ensinar outras pessoas e poder fazer com que outras pessoas acreditem naquilo que ela está falando. E daí surgem os seguidores e surgem as religiões. Tá ok, pessoal? Então, é muito importante nós lermos a palavra do Senhor, mas saber interpretar a palavra de Deus, ok? Joia. Então, quando nós aqui falamos sobre interpretação, nós não podemos deixar de falar sobre duas palavrinhas, que se chama exegese e hermenêutica. Então, o que é exegese e o que é hermenêutica? Então, etimologicamente, a palavra hermenêutica tem origem grega, que primariamente tem o significado de interpretar, expor e explicar. Tá? Então, a palavra grega, hermenêutica, que o significado dela é interpretar, expor e explicar. E já a palavra exegese, que é muito semelhante no significado, ela significa o que? Extrair do texto que você está lendo, interpretar e arrancar para fora do texto o que ele significa. Então, se nós lermos tanto o significado de hermenêutica como o significado de exegese, parecem duas palavras que têm a mesma função. Mas vamos dar mais uma olhadinha aqui. Entretanto, apesar dos conceitos serem muito parecidos, há uma significativa diferença entre as duas palavras. Então, tanto no conceito quanto na aplicação, tais aspectos são extremamente relevantes para aquele que quer analisar as Escrituras de forma correta.
Então, quando nós queremos ler, interpretar e analisar a escritura de forma correta, nós temos que usar, utilizando-se dos vernáculos linguísticos, né? Que palavra que é essa? Vernáculos linguísticos. Nada mais é do que você utilizar a língua da nação, né? O linguajar do país que você mora. Então, utilizando-se do dicionário, da língua que você fala, da língua que você está, a exegese tem a função de dar clareza ao texto. Ela tem a função do quê? De deixar mais claro aquilo que você está lendo, analisando o seu significado de forma objetiva e profunda, sendo que essa especificidade pode-se dar tanto a um texto quanto a uma frase ou uma palavra. E isso denota extrair do texto aquilo que ele significa de forma literal. Ou seja, você pode pegar tanto um texto, que são, por exemplo, 2 ou 3 frases, 2 ou 3 ou 4 versículos. Você pode pegar apenas um versículo. Você pode pegar, às vezes, apenas uma palavra e em cima dessa palavra você ir pesquisando qual é o significado que essa palavra tem, de que forma que essa palavra pode ser aplicada, e assim você vai trazendo o que? Clareza àquele texto. Então, às vezes você pega um versículo, nesse versículo tem 8 palavras, por exemplo, e aí você vai estudando o significado de cada uma dessas 8 palavras e vai vendo o que elas podem te mostrar no texto, onde elas se encaixam. Então, quando você fizer o estudo dessas 8 palavras que compõem um versículo, você vai provavelmente ter a ideia realmente daquilo que Deus estava querendo explicar naquele versículo, tá, pessoal? Nunca, é lógico, esquecendo, né, que nós sempre precisamos da presença, da ajuda do Espírito Santo de Deus para nos dar esse discernimento e esse entendimento, tá? Nós devemos, lógico, buscar meios de tentar esclarecer a palavra de Deus através do quê? Através da exegese, através da hermenêutica. Mas também não podemos jamais esquecer de sempre orar a Deus e pedir que o Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando e nos mostrando realmente qual é a vontade de Deus para nossas vidas, tá? Não podemos deixar a parte espiritual de lado. Sempre a letra, né, que são as palavras do texto, tem que andar junto com o lado espiritual, porque até tem um texto que diz que somente a letra, né, somente o texto acaba matando. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então as duas coisas têm que andar junto. O estudo da palavra, né, a exegese, a forma de trazer mais clara aquilo que está no versículo, porém com a ajuda espiritual, com a ajuda do Espírito Santo, tá, pessoal? Então jamais esqueçamos disso. Nós sem Deus, nós sem Espírito Santo não somos nada, tá, pessoal? Bom, então nós vimos aí que através da exegese nós podemos pegar palavra por palavra de um versículo ou de vários versículos e podemos aí ir descobrindo, né, os significados de cada palavra e isso vai nos ajudar a entender melhor o que significa aquela frase. Agora, a hermenêutica, ela já tem uma abrangência, né, uma essência mais ampla, ou seja, ela abrange outros aspectos, tanto as generalidades quanto as especificidades. O que é essa generalidade, né? Então, significa dizer que a hermenêutica analisa não somente o texto, como a exegese faz. A exegese analisa o texto, mas a hermenêutica analisa também o contexto, né? O que seria analisar o contexto? É estudar e saber os valores, né, os elementos como fator histórico, né,
o que estava se passando, a história daquele momento, quando foi escrito esse, esse documento, esse versículo. Bom, pessoal, vocês me desculpem aí, né? Mas tem um intruso aqui, que é a gente chama de pernilongo, ou aqui no Pantanal nós chamamos de mosquito. Então tem um que está me perturbando aqui, né? E está vindo justamente na direção do meu rosto, dos meus olhos, e acaba distraindo. Eu estou tentando eliminá-lo, mas tudo bem. Vamos continuar aí. Então, como eu estava falando, a hermenêutica, né? Ela estuda não só o texto, mas também estuda o contexto, ou seja, qual que é a história por trás daquele versículo, por trás daquela carta, né? Em que momento político estava vivendo quando o autor escreveu aquele livro? Aonde foi escrito? Né? A pessoa que escreveu, qual era a profissão dela? Ela era rica? Ela era pobre? Ela era uma pessoa culta? Ela era uma pessoa mais simples? Então, tudo isso a hermenêutica faz. Né? Ela estuda todo esse contexto de quem escreveu aquelas frases ou aquele livro, vamos dizer assim, para tentar extrair mais informações para nós entendermos. Então, a hermenêutica também tem, entre seus principais aspectos, a semântica, que é imprescindível à exegese. Então, logo podemos dizer que a exegese é extremamente relevante para a execução da hermenêutica. Ou seja, o que é isso? Você quer estudar, você vai pegar um texto, tá? Vamos pegar o capítulo, nós vamos ler daqui a pouco ali, o capítulo 2 do livro de Daniel. Então, eu vou pegar o capítulo 2 inteiro, vou ler uma vez, vou ler duas vezes. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer a exegese. Vou começar a ver as palavras ali mais complicadas e vou começar a buscar o significado dessas palavras. E depois que eu fizer esse estudo de cada palavra, que eu não tiver mais dúvida nenhuma no que é o significado de cada uma delas, eu vou aplicar a hermenêutica. Eu vou buscar informações de que data que foi escrito, quem foi que escreveu, aonde que ele escreveu. Ele estava onde? Estava na sua casa? Ele estava num castelo? Ele estava numa prisão? Estava no deserto? Qual local que ele escreveu aquilo lá? E qual era o nível, né, de cultural dessa pessoa? Qual era o nível econômico? Então, tudo isso aí ajuda muito a gente dar a interpretação correta, né, à palavra de Deus, tá, pessoal? Então, é algo que não é fácil, né? É algo trabalhoso, é algo onde você tem que sentar, você tem que gastar tempo para fazer isso, tá, pessoal? Mas, em compensação, você vai abrir o seu entendimento e ter uma interpretação correta da palavra de Deus. Tanto é que tanto hermenêutica como exegese são matérias do curso de teologia, né? Quando a gente faz o curso de teologia, são matérias do curso, tá? Bom, na história da igreja, não é de se admirar o surgimento de vários métodos de interpretação concernentes às escrituras proféticas, né? Ou seja, surgiram vários métodos de você ler e saber o que está escrito ali na palavra de Deus. E eles têm contribuído para explicações e posições que obrigam os cristãos, né? Quem é cristão? Todo aquele que crê na Bíblia, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, obriga os cristãos a serem mais cautelosos nesse assunto que é a escatologia. Então, quando nós falamos de palavra de Deus, quando nós falamos da Bíblia e quando nós falamos principalmente sobre escatologia, que é o curso aqui que nós estamos fazendo, que é o estudo sobre o que vai acontecer nos últimos dias, é muito importante nós termos essas ferramentas, nós conhecemos essas ferramentas, tá?
Então nós vamos ver aí, já vimos o que é exegese e vimos o que é hermenêutica. São maneiras da gente interpretar a palavra de Deus. Agora nós vamos ver dois métodos, né? As ideias, né, mais divergentes, né, posso dizer as linhas de pensamentos mais divergentes, têm sido quanto ao quê? Quanto ao arrebatamento da igreja. Se você não sabe o que é arrebatamento da igreja, nós teremos aqui uma aula que vamos falar somente sobre arrebatamento da igreja. Então não perca. Bom, alguns admitem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação. Outros creem que se dará no meio da grande tribulação. E outros ainda creem que se dará no fim da grande tribulação. Então, só resumindo, o arrebatamento da igreja é quando Jesus virá aos ares para resgatar a sua igreja, resgatar a sua noiva, resgatar aquelas pessoas que morreram, que descansaram, crendo no Senhor Jesus como Salvador, e aqueles que ainda estão vivos, que ainda vivem aqui na terra e creem, né, verdadeiramente em Jesus, serão arrebatados. Então Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Mas quando isso? Porque vai ter outra aula que nós vamos estudar, que é sobre o período de tribulação. Então, nós cristãos iremos passar por esse período de tribulação? Então, alguns creem que não, que nós seremos arrebatados antes de começar a tribulação. Outras pessoas creem que nós seremos arrebatados no meio desse período. E outras ainda creem que nós passaremos por todo esse período, todo esse sofrimento, que vão ser dias terríveis na terra, e que Jesus só volta para nos arrebatar a igreja no final da tribulação. Então, esses são três meios que as pessoas têm de linha de pensamento, né? E todas elas dependem do quê? Da interpretação bíblica, tá? Então, dependendo do método que a gente usa de interpretação, algumas pessoas creem de maneira diferente. Então, nós vamos levar em consideração dois métodos de interpretação. Nós vamos estudar agora aqui, nessa aula de hoje, sobre dois métodos. Né? O primeiro método aí é o método alegórico ou figurado. E o segundo método que nós vamos ver hoje é o método literal ou textual. Então, o que seria aí nós interpretarmos a palavra de Deus através do método alegórico ou figurado, ou mesmo até simbólico, né? Então, esse método se dá às passagens que empregam o quê? Figuras de linguagem. Então, nós temos que aprender a identificar, através da exegese, o que é uma figura de linguagem. Qual figura de linguagem foi aplicada no texto? Então, tem alguns exemplos aqui. Tá? Hebreus 4:7. Tem um versículo que diz assim: o apóstolo exortou: não endureçais os vossos corações. Então, o que está sendo aí uma linguagem, uma figura de linguagem? A gente consegue endurecer o coração? O que seria endurecer o coração? Outro, João 10:9, diz assim: Jesus disse: eu sou a porta. Será que Jesus realmente, literalmente, está dizendo eu sou uma porta? Ou será que essa porta ela é uma figura de linguagem? É um método figurado, é um método alegórico de se querer mostrar para as pessoas o entendimento mais fácil daquilo que ele queria falar que ele era. Ainda em João 6,48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, Jesus, será que ele era um pão? Né, como nós comemos no café da manhã, geralmente, um pãozinho? E ele falou: eu sou o pão da vida. Então, naturalmente, né, essas passagens aí que nós acabamos de ler, não significa o quê? Primeira lá, de Hebreus 4:7, não significa que os nossos corações vão ser
fisicamente endurecidos, né, enrijecidos. Nosso coração vai virar um coração de pedra, coração duro. Não. Ele significa o quê? Um coração. O que é um coração, então, enrijecido? Um coração endurecido, um coração de pedra, né? Significa que ele não é sensível ao toque do Espírito Santo de Deus, né? Isso é um coração endurecido. É uma pessoa que não consegue ser sensível ao toque do Espírito Santo, ao som do Espírito Santo, a entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer te ensinar, quer te mostrar. Isso é um coração endurecido. Segundo lá que nós vimos, que Jesus disse, eu sou a porta, né? Então, Jesus não quis dizer que ele era uma porta de madeira, uma porta de ferro ou uma porta do curral, mas que ele é a porta de entrada para a vida eterna, ou seja, ele é o caminho para quem quer seguir para a vida eterna. Quem busca a vida eterna com Cristo, ele é o caminho. Então você tem que estar junto com ele, porque ele é o caminho que te leva à vida eterna, né? Ele é a porta de entrada. Qualquer outro lugar que você procurar, qualquer outra porta que você procurar buscando a vida eterna, você não vai encontrar. Ele é o único. Então isso são, né, figuras de linguagem, são métodos alegóricos, são simbolismos que nós temos em várias passagens da Bíblia e nós temos o quê? Que saber interpretar para conhecermos o verdadeiro significado dessas palavras, desses ensinamentos. Quando interpretamos uma profecia bíblica sem atentarmos para o sentido alegórico ou figurado, negamos o seu valor histórico, dando uma interpretação de somenos importância. Né? Então, quando a gente vai ler uma profecia bíblica, se nós simplesmente lermos e considerarmos que é um texto literal, não analisarmos o que alegoricamente aquele texto está querendo nos ensinar e nos passar, nós não vamos ter o valor verdadeiro desse ensinamento para nossas vidas. Né? E também corremos o risco de anular até a revelação de Deus naquela profecia. Quando nós não sabemos interpretar de forma correta a profecia bíblica, nós podemos anular toda a revelação que Deus queria nos mostrar naquele texto. Então, tanto as palavras como os eventos proféticos podem perder o seu real significado se nós não soubermos interpretar o texto. Bom, em contrapartida, né, quando o sentido de uma profecia ele é literal, ele é textual, é aquilo realmente que está escrito, não tem nenhuma palavra alegórica, não tem nenhuma figura de linguagem ali empregada naquela profecia. E se nós quisermos interpretar aquilo de uma forma alegórica, né, nós estamos também pervertendo o verdadeiro sentido da Escritura. E na maioria dos casos, é só pretexto particular de pessoas que procuram um sentido mais profundo espiritual. Ou seja, né, uns exemplos, por exemplo, os que interpretam o milênio alegoricamente. Então, o assunto do milênio, assim como o assunto do arrebatamento, assim como o assunto do período de tribulação, o milênio será assunto de uma aula também que nós teremos aqui no curso. Mas só resumindo para vocês, o que é o milênio? Nós cremos que, da maneira que nós interpretamos, nem todos, mas nós cremos que o milênio será algo real, ou seja, que Jesus Cristo vai governar aqui nessa terra durante o período de 1000 anos. Então, Jesus vai governar na terra durante 1000 anos. Então, nós cremos que esse milênio será algo real. Então, ela é uma profecia o quê? Literal. Quando fala que Jesus ele liderará
e governará durante o milênio, 1000 anos, isso para nós é algo literal. Agora, se eu quiser dar um outro sentido para isso, eu pego essa palavra milênio, né, e falo que ela significa algo maravilhoso, ela significa algo que ainda vai acontecer, mas não tem nada a ver com Jesus governando a terra. É algo para a gente se regozijar, entendeu? A gente vai dar uma conotação diferente àquilo que era literal. Então, nós temos que prestar bastante atenção quando utilizar de figura de linguagem, né? Qual método que eu vou aplicar em determinada parte da Bíblia, determinado versículo. É o método literal ou método alegórico? Então, isso eu tenho que saber. Por isso que nós estamos estudando aqui, né? Apesar de ser uma lição onde nós estamos aprendendo coisas novas, exegese, hermenêutica, método alegórico, método textual, mas são ferramentas que nós devemos nos equipar para poder ler os textos, principalmente os textos escatológicos, como nós vimos, e saber interpretar de forma correta. Não tem jeito, pessoal. Nós temos que aprender, ou pelo menos ter uma base sobre o que é isso. Né? E é isso que eu estou querendo passar para vocês nessa lição de hoje. Né? Eu estou querendo que vocês sejam especialistas em exegese, que vocês sejam especialistas em hermenêutica, que vocês saibam tudo, mas nós temos que entender que existem essas ferramentas e que existem principalmente esses dois métodos de a gente aplicar ao texto. Então eu posso primeiro aplicar o método literal e depois eu posso aplicar o método alegórico e ver qual dos dois que tem, né, que tem um maior sentido juntando-se com o quê? Com outros textos, né? Ou seja, juntando-se com o contexto. Então aí eu já vou entrar na hermenêutica, que eu vou ter que entender o contexto para poder saber se eu aplico o que cai melhor ali, qual tipo de método cai melhor para mim interpretar. É o método alegórico ou o método literal, tá? Então isso a gente vai, né, aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai aplicando no dia a dia, na leitura bíblica. Por isso que é bom a gente não simplesmente ler a Bíblia, mas a gente pega, lê, né, um capítulo, você lê um capítulo, que adianta, queridos, você querer, vou ler um livro por dia. Então, em 66 dias, eu vou ler a Bíblia inteira. Tá, mas a pergunta é, você leu a Bíblia inteira em 66 dias, mas o que você entendeu? Qual o proveito que você tirou dessa leitura? Então, às vezes, vale muito mais a pena você pegar apenas ali um capítulo por dia de algum livro. Você pega um livro, pega um capítulo desse livro e você realmente estuda esse capítulo. Você pega ali e transcreve as palavras que você não tem costume de ler, que você não está acostumado a ouvir. Você vai pegando o significado dessas palavras. Aí depois você vai buscando na internet quando foi escrito, quem escreveu o livro de Mateus, quando foi escrito, por que ele foi escrito, em qual situação política eles estavam vivendo naquela época. Então tudo isso aí você vai juntando informações para quê? Para quando chegar num método que você tem que aplicar um método de interpretação, você vai saber qual o método que vai caber melhor. Se é um método alegórico ou se é um método literal. Sei que não é fácil, espero que eu não esteja complicando ainda mais a vida de vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem depois no vídeo, né? Abaixo no vídeo, deixar aí seus comentários, tá? Eu estarei lendo os comentários, estarei respondendo as dúvidas de vocês. Bom, então, muitas pessoas, como nós falamos ali, não acreditam no milênio literal, pois acabam anulando a esperança da igreja. O apóstolo Paulo, ao escrever
aos crentes na Galácia, né? Seria o livro de Gálatas, utilizou as figuras ilustrando o texto com fatos literais da antiga dispensação, mas apresentou-as como sombras de eventos futuros. Ou seja, nós vamos ler aqui Gálatas 4, 21 ao 31. Vamos ver que Paulo pegou fatos que realmente aconteceram no passado e utilizou como exemplo, ou seja, aqueles fatos acabaram virando uma figura alegórica, né? Então vamos lá para a Bíblia, em Gálatas 4, versículos 21 ao 31, que diz assim: Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, os que querem estar debaixo da lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade da carne, e o filho da mulher livre, né, de Sara, nasceu mediante a promessa de Deus. E estas coisas são alegóricas. O próprio Paulo está falando, ó, essas coisas são alegóricas. Elas têm o quê? Um significado para nós hoje. Porque essas mulheres são o quê? O que elas representam? O filho da escrava e o filho da livre. Representam 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. E esta é Agar, né? Quando Abraão teve o filho com Agar. E Sara entregou a sua concubina, Agar, para Abraão, seu marido, e aí ele teve um filho com Agar. Ora, Agar, ela é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, porque ainda vivem debaixo da lei. Aonde foi dado a lei, né, para Moisés? Quando Deus falou com Moisés, Moisés escreveu a tábua dos 10 mandamentos. Foi lá no Monte Sinai. Então estão ainda na escravidão, vivendo debaixo da lei. Mas a Jerusalém, lá de cima, Jerusalém celestial, ela é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: Alegre-se, ó estéril, você que não dá luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Somos filhos da Jerusalém celestial. Somos filhos da promessa e não filhos da escravidão. Então vocês veem que Paulo utilizou 2 figuras, né? Utilizou Agar e utilizou Sara. Comparou elas como sendo a escrava e como sendo a mulher livre. E comparou ainda como sendo Ismael, a nação da escrava, e Isaque, a nação da livre. E que nós somos da nação de Isaque, né? Aqueles que estão livres pelo sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Nós vivemos na nova aliança. Então, Paulo utilizou de figuras, de textos literais, ou seja, de coisas que aconteceram, mas com uma conotação, né, alegórica. Então, esse método também é usado quando se trata de objetos animados ou inanimados, que aparecem
paralelamente a fim de estabelecer o assunto, né? Então, nos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel, há esse tipo de interpretação, que seria mais uma interpretação simbólica, de simbolismo, sendo usado pelo próprio Espírito Santo. Os reinos gentílicos mundiais, desde o babilônico Nabucodonosor até o tempo do retorno de Cristo, são representados pelos vários metais da grande estátua vista pelo monarca e depois pelas várias feras vorazes que o profeta Daniel viu, né? Então vamos pegar aí, só para a gente dar uma ilustrada e uma lida, né? No capítulo 7 de Daniel, para entender sobre essa estátua, né, de metais que Nabucodonosor teve esse sonho dessa estátua, e a Bíblia utiliza o próprio sonho de Nabucodonosor dessa estátua para nos avisar, né, o que essa estátua simboliza para nós. Então aqui na Bíblia, livro de Daniel, que já é um texto, na verdade, profético, que nós vamos ler agora, né? Capítulo 7, capítulo 2, desculpa. Então, está escrito: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse, ou seja, o que significa esse sonho. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Ou seja, o que o rei Nabucodonosor estava pedindo aos caldeus, que eram os adivinhadores, os interpretadores de sonhos, aquelas coisas da época, né? Eram pessoas, na verdade, ali que estavam sendo orientadas não pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo inimigo, os enganadores. Ele não queria contar o sonho que ele teve para ele simplesmente interpretar o sonho. Nabucodonosor era muito esperto. Ele queria que os caldeus falassem, descobrissem qual foi o sonho que ele teve e desse a interpretação desse sonho, né? Aí os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a esses seus servos e nós lhe daremos a interpretação. E o rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. E isto, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença de morte. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. E os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, um encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses
e esses não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da... Perdoe. Então, voltando aqui, pessoal, no versículo 12. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. E foram buscar também Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então, Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? E então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então, até aqui, queridos, até o versículo 19, nós podemos ver que todo esse texto que nós lemos, nós podemos aplicar o método textual, o método literal. Né? Não tem aqui nada de alegoria, de simbologia. Mas a partir do versículo 20, nós vamos ver aí alguma coisa de alegoria. Então Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. E ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. E por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. E Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. E o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos e nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então Deus deu um sonho escatológico a Nabucodonosor. E o sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. E aí Daniel começou a falar ao rei qual foi o sonho, né? Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Aí começa, né, o simbolismo. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé e bem na sua frente. E a aparência dessa estátua, era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata,
O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então esse foi o sonho, essa foi a visão que o rei Nabucodonosor teve, né? E aí Daniel foi falar qual que era o quê? A interpretação desse sonho. Então este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, aonde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. E depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. E quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. E esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. E aí o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel e ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. Então, queridos, aqui nós podemos ver o quê? O que nós vamos estudar ainda, né, sobre essa parte profética, essa parte escatológica, que foi esse sonho do rei, ao qual Daniel pediu ao Senhor e Deus deu a interpretação sobre esses reinos. E que no final desses 4 reinos viria um reino que seria o reino que iria definitivamente destruir todos esses outros e sobreviveria para todo sempre. O que nós cremos que vai ser o reino milenar, né? O reino de Jesus Cristo, tá ok? Então aí nós vimos aí o método de interpretação da palavra de Deus, nesse capítulo 7 do livro de Daniel, né? Onde nós pudemos aí aplicar tanto a metodologia literal como a metodologia alegórica. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né? Já estamos com 1 hora de aula, sobre o método literal ou textual. Então, o método literal ou textual consiste em dar à passagem bíblica o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal e cotidiano. Então, é segundo a letra, como está escrito na passagem de Lucas 1, 31 ao 33, que fala clara e literalmente que Cristo nasceria de uma virgem
seria chamado filho de Deus e seria o herdeiro do trono de seu pai Davi, segundo a carne, e reinaria neste trono sobre os descendentes de Jacó. Então, nessa passagem de Lucas 1, 31 a 33, ao lermos ela, nós temos que interpretá-la de que forma? Literal ou textual. Por quê? Porque é justamente aquilo que está escrito. Não está simbolizando nada diferente, né? Não é uma alegoria, mas sim é o que está escrito literalmente. Então, esse método de interpretação literal é o recomendado na maioria dos casos. Há passagens que não podem ser interpretadas literalmente pelo seu conteúdo, porque outras razões óbvias fazem-nas exigir uma interpretação figurada ou simbólica. Então, na maioria das vezes, nós temos que utilizar a interpretação literal. Mas tem certas passagens que não basta utilizarmos a interpretação literal, e aí temos que partir para a interpretação figurada ou simbólica. O método literal é o método gramático histórico, isto é, se preocupa em dar um sentido literal às palavras da profecia, interpretando-as conforme o significado ordinário de uso normal. Então, uma vez que cremos na inspiração plena das Escrituras através do Espírito Santo, devemos atentar para o fato de que há textos que têm apenas um sentido espiritual, sem que seja exigido obrigatoriamente uma interpretação literal, figurada ou simbólica. Então, os três métodos são válidos, mas devem ser utilizados com cuidado e muita precisão. Né? Que três métodos? De se ter simplesmente um sentido espiritual naquela passagem, ou de se interpretar literalmente ou simbolicamente. Então, nós temos que ter muito cuidado ao aplicar um desses três métodos para que nós não criemos da palavra de Deus coisas que não existem. Temos o exemplo bíblico da apresentação de João Batista no texto de João 1,6 que diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, nesse texto, nós notamos que está falando literalmente o quê? De um homem cujo nome dele era João. Né? Então, nós temos que ler esse texto e interpretar de forma literal. Não tem nada aí para a gente trocar palavras. Os termos empregados referem-se literalmente a alguém físico. Né? Mais tarde, João Batista, ao identificar Jesus, usou uma linguagem figurada. Não usou mais uma linguagem literal, usou agora uma figurada. Quando dizia, eis aí o Cordeiro de Deus, em João 1,29. Então, quem é o Cordeiro? Entende que aqui nós já estamos trocando, para entender o que ele quis dizer, nós temos que trocar a palavra Cordeiro por Cristo, Messias, Salvador, Filho de Deus. Então, quando nós podemos trocar uma palavra do texto por outra, já empregamos então o método alegórico ou figurado. Então, na verdade, Jesus era um homem real e literal, mas João usou a forma figurada para denotar o sentido literal da pessoa de Jesus, né? Por que o cordeiro chamou Jesus de cordeiro? Porque cordeiro significa mansidão, cordeiro significa que ele estava ali puro, sem pecado, que ele seria levado ao sacrifício, como era levado os cordeiros ao sacrifício. Então, ele denotou a pessoa de Jesus como se fosse o cordeiro. Então, aí nós aplicamos o sentido, o método alegórico. Tá ok, pessoal? Então, mais uma vez, né, nos estendemos aí na aula, 1h04 já de aula. E não tem jeito, eu acho que esse é o propósito de Deus mesmo, das aulas serem de 1 hora. E vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir firmes, fortes. E a cada lição nós vamos procurar aí passar as formas, né? De a gente poder carregar ferramentas aí na nossa bagagem para poder entender cada vez melhor os textos bíblicos. Mas a partir da próxima aula já entraremos num assunto mais prático, tá? Então, essas ferramentas que nós vimos hoje, já vamos começar a aplicá-las
na aula que vem com muito mais facilidade. Pessoal, se você gostou do vídeo, gostou da aula, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, a aula com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa estar chegando a muitas outras vidas, tá? Esse é o meu pedido para vocês. E qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo que eu responderei assim que possível. Vamos estar orando para encerrar esse vídeo? Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa aula, por mais esse ensinamento, pelas palavras que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Pedimos a Ti que o Senhor continue nos abençoando durante toda essa semana, continue nos protegendo, nos guardando, continue, ó Pai, nos usando conforme a Tua vontade, ó Deus. Abençoa a nossa casa, abençoa nosso serviço, nosso trabalho, com as pessoas que estão ao nosso derredor, e que a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão e o Teu amor possa estar sobre nós a cada momento da nossa vida, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo a todos.